Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular e já estamos no ar. Gente, antes de começar a nossa aula aqui hoje, eu tenho que agradecer a turma que está acompanhando a gente aqui nas aulas. Tem me surpreendido muito positivamente, que vai desde gente que eu conheço há muito tempo, gente que eu nem imaginava que escutava o nosso podcast e vem comentar comigo, é bem legal. Até a galera que nunca foi meu aluno e minha aluna, que está por aí também, gente nova na área, eu gosto muito disso. E traz uma responsabilidade maior, né? E eu estou muito honrado e muito contente aqui com o projeto e pelo programa que eu edito o podcast, eu consigo ver a região dos ouvintes, dos alunos que estão acompanhando a gente, e tem maior galera do Nordeste, o que é incrível, porque eu amo essa região, é a região que eu mais gosto do Brasil, e o Nordeste vai estar muito presente por aqui, já que nós temos essa ideia de usar a cultura popular, a música, a poesia, para abordar os nossos temas por aqui, e o Nordeste é muito rico nesses movimentos populares, né? Eu aproveito também para dizer que vocês podem mandar suas dúvidas, sugestões de aulas, em assuntos que vocês têm dificuldade, para eu poder ajudar por aqui na medida do possível. Vocês podem mandar pelas nossas redes, né? No @geopopular, no Facebook e no Twitter, ou pelo e-mail. Tá tudo aí na descrição. Vocês fiquem à vontade e nos sigam, né? Eu não vou ficar pedindo essas coisas aqui nas aulas, mas eu aproveito esse momento aqui que eu já parei para fazer o nosso jabá, porque ajuda muito, enfim. Mas chega de conversa mole, porque hoje eu quero falar sobre algumas nomenclaturas importantes dos sistemas de orientação, que quando caem nas provas, tipo Enem e outros vestibulares, também nas provas de colégios militares, a galera tem muita dificuldade em geral. E eu quero esclarecer aqui essas coisas para as senhoras e para os senhores. Vocês sabem que a geografia é a ciência do espaço. E para termos uma noção de espaço, de onde estamos exatamente em relação a outros lugares, nós precisamos ter um senso de orientação e localização. A orientação serve para a gente se movimentar pelo espaço com eficiência e ter a sabedoria das coisas que estão à nossa volta. Desde o passado primitivo até hoje, a orientação espacial é uma habilidade muito importante. Saber onde tem a água boa, onde estão as frutas comestíveis, as manadas de caça, saber onde estão os lugares perigosos que a gente deve evitar. Hoje, essa importância se mantém. Em outros termos, claro. No meu caso, quando eu ando em lugares que eu não conheço, eu sempre uso o GPS para me orientar. Senão eu fico totalmente perdido e eu imagino que vocês já devem ter passado por isso. Desse modo, a humanidade criou instrumentos ao longo da história para nos orientar. Vocês devem conhecer a bússola, que é um dos mais clássicos sistemas de orientação, e também o mapa, que também chamamos de carta. Carta e mapa são a mesma coisa na geografia. Os mapas são os principais instrumentos de orientação e localização da humanidade. Nós temos evidências em pinturas rupestres feitas há dezenas de milhares de anos atrás, de mapas feitos por nossos ancestrais primitivos, indicando locais de caça, territórios sagrados, enfim. Atualmente os mapas são muito mais complexos, e a área da geografia que produz mapas é a cartografia. Envolve muitas técnicas e ciência para representar o espaço real com precisão em uma carta. Mas falaremos das técnicas de cartografia em um outro momento. Hoje vocês têm que aprender que a referência para utilizar e entender a bússola e os mapas é a rosa dos ventos. Lá atrás, na educação infantil, naquela fase que seus pais se arrependeram de ter filho, você conheceu a rosa dos ventos, que indicava os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, tinha os pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste, e também os pontos subcolaterais. Enfim, esse é o modelo que você tem que ter aí na sua cabeça. Hoje eu vou apresentar outras nomenclaturas desses pontos referenciais
que são pouco usuais, mas que serão colocados nas provas que vocês vão fazer e você não pode ficar perdido, como muitos alunos que vêm reclamar aqui comigo. Ter um vocabulário amplo é fundamental para fazer essas provas que utilizam uma linguagem mais técnica e formal e que não estamos acostumados a usar no nosso cotidiano. A leitura é a principal ferramenta para desenvolver o seu vocabulário. Quem passa nessas provas é quem tem bagagem de leitura. Pratique esse hábito urgentemente. Mas vamos aqui para o nosso objetivo de hoje. Os principais pontos de orientação espacial são o norte, sul, leste e oeste. Todo mundo aqui conhece. Se você desenhar uma cruz aí no seu caderno agora, o norte ficará na ponta de cima, o sul na ponta de baixo, o leste sempre estará à sua direita e o oeste à esquerda. Contudo, esses pontos possuem sinônimos que são importantes para você entender em outras matérias. Vamos lá, o norte também pode ser chamado de setentrional ou boreal. Você já escutou esses nomes? Quando a gente for estudar a África, por exemplo, tem uma região lá chamada de África Setentrional, que parece um nome complicado à primeira vista. Mas agora você sabe que significa apenas África do Norte. A África Setentrional é a região do deserto do Saara, com forte influência árabe, lá no norte do continente, ali no Egito, Marrocos, Tunísia, Mali, entre outros países. Outro nome para norte é boreal. Aí você vai se lembrar daquele fenômeno atmosférico maravilhoso da aurora boreal, que são ondas de plasma coloridas que só podem ser vistas no Polo Norte. Se você não conhece a aurora, corre lá no Google e confere que é muito legal. Bom, então se aparecer as palavras setentrional e boreal na prova, não se assusta, significa apenas norte. No outro lado, o sul pode ser chamado também de meridional ou austral. Nós acabamos de falar aqui das auroras boreais lá no Polo Norte. Quando esse fenômeno ocorre no Polo Sul, na Antártida, ele é chamado de aurora austral. Tem a aurora boreal no norte e a aurora austral no sul. O país Austrália tem esse nome porque era a colônia britânica mais ao sul do planeta. Sul, que também pode ser chamado de meridional. Aqui no Brasil nós temos um relevo que são os planaltos meridionais. Para um leigo parece um palavrão, mas são apenas os planaltos, ou seja, as serras do sul do país. O Planalto Meridional é a única região de ocorrência de neve no Brasil. E sim, neva no Brasil, nas serras gaúchas e catarinenses, no inverno. Leste e oeste também têm nomenclaturas técnicas. O leste pode ser chamado de ponto nascente, porque o Sol sempre nasce a leste. Sempre. Você tem que gravar isso. Outro nome para leste é oriental, e é daí que deriva a palavra orientação, tema da nossa aula de hoje. Alguém orientado é alguém que sabe onde nasce o sol, que tem noção de espaço. Já o desorientado é alguém que não sabe para que lado estão as coisas, que está perdido, tipo a gente no mundo de hoje. Enfim, oriental a gente usa para classificar a cultura asiática também. Japoneses, chineses e coreanos, por exemplo, são povos orientais. No Mapamundi que vocês conhecem, ou deveriam conhecer, esses países ficam a leste do mapa. Já nós aqui no Brasil estamos no ocidente, que é sinônimo de oeste. Oriente é leste e ocidente é oeste. O oeste também é classificado como poente, porque é o ponto onde o sol se põe no crepúsculo. E eu vou aproveitar o pôr do sol e vou embora também. Nós ainda aprofundaremos outros temas dos sistemas de orientação e localização, que é uma das matérias que meus alunos têm mais dificuldade. E vamos aprender tudo por aqui. Se cuidem!